Olá, está no ar o programa Saúde Ativa, que traz para você informações sobre saúde e qualidade de vida. No programa de hoje recebemos a oftalmologista doutora Renata Faro e vamos falar sobre transplante de córnea. Você também confere um vídeo com uma dica de saúde. Fiquem conosco. Doutora Renata, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Obrigada pelo convite, Daiane. É um prazer estar aqui com você. Um prazer também falar com a senhora sobre transplante de córnea. Mas para começar, para que as pessoas que estão em casa entendam o que seria a córnea, né? Qual é a função dela, doutora? Então, a córnea é uma estrutura do olho, é uma lente que fica bem na parte da frente do olho, que tem uma função fundamental na visão. Então, ela tem que ser transparente e regular para que a gente consiga enxergar através dela. E quando é que é indicado esse transplante de córnea? Toda vez que a gente perde a função dela, tanto de transparência quanto de regularidade, está indicado o transplante. Claro, primeiro a gente tem que avaliar outras possibilidades de cirurgia, de indicações de outros tratamentos e deixa assim o transplante para um segundo momento mesmo. Mas é isso, o transplante ele ocorre quando a pessoa teria algum problema ocular, doutora, de que forma, como é que este problema é causado? Quais seriam os problemas? Tem algumas doenças que podem gerar a necessidade do transplante, como por exemplo, quando uma pessoa tem uma infecção na córnea e fica a cicatriz. Então a córnea ela tem que ser transparente. Se a gente for comparar o olho a um relógio, a córnea seria o vidrinho do relógio. Então para a gente enxergar a hora, aquele vidrinho tem que estar transparente. Então se a infecção gerou uma cicatriz e deixou o vidrinho branco, a gente tem que trocar esse vidrinho. Outra doença seria o ceratocone, que causa uma alteração na forma da córnea, também atrapalhando a visão, também podendo ser uma indicação de transplante. Neste caso, essas doenças elas podem acometer qualquer idade, doutora, crianças, jovens, velhos, e em todos os casos, sim, poderia haver a possibilidade de transplante? Sim, a gente pode fazer o transplante em qualquer idade, a depender do problema da pessoa. Mas as doenças, elas variam. Então, nas crianças, a gente tem um tipo de doença, o ceratocone ele é mais comum, por exemplo, nos adolescentes. Na idade mais avançada, a gente já teria uma doença chamada ceratopatia bolhosa, que é a principal indicação de transplante nos idosos. E na idade adulta, seria realmente as cicatrizes por traumas ou infecções na córnea. Doutora, a gente ouve falar muito de doe em órgãos, faça doação de córnea. Quem pode ser um doador de córnea? Então, qualquer pessoa entre 2 e 80 anos pode ser um candidato a ser doador de córnea. A gente tem poucas contraindicações, basicamente infecções no momento do óbito, da morte, ou quando a pessoa ela morreu por uma causa desconhecida, ou quando você tem algum tumor maligno no olho. Então essas pessoas não poderiam, mas de uma forma geral a grande maior parte das pessoas pode sim ser o doador, contanto que esteja, né, dentro dessa faixa etária, entre 2 e 80 anos. E aí esclarecendo até algumas dúvidas que eu imagino que algumas pessoas tenham, doutora. Tem órgãos que a gente pode doar em vida. No caso da córnea, ela só pode ser o doador a pessoa que já é falecida, não é? Sim, sim. No caso da córnea, somente doador falecido. E como é que funciona essa fila de transplante? A gente ouve casos de pessoas que às vezes estão há muito tempo, tanto de córnea quanto de outros órgãos. No caso da fila do transplante da córnea, existem algumas regras, algumas pessoas que podem passar na frente? Como é que funciona? A gente tem algumas situações que passam na frente da fila habitual. Por exemplo, uma pessoa que está com uma infecção na córnea que a gente não consegue controlar com as medicações, ou quando você tem uma paciente abaixo dos 7 anos que as duas córneas elas estão comprometidas. Nesses casos a gente passa os pacientes na frente de toda a fila. Mas a fila é um exemplo, né, no mundo todo, a nossa fila de transplante, não só de córnea como dos outros órgãos também. É uma fila única, né? Tanto o SUS quanto o paciente particular, plano de saúde, não importa a forma de pagamento. A fila é uma só para todo mundo, então é uma coisa bem honesta, né? E universal. Doutora, a gente fala muito do transplante. A gente pode reforçar para as pessoas que nos assistem que elas podem sim ser uma doadora e que isso pode levar a pessoa a voltar a enxergar? Sim, com certeza. A gente tem hoje cada vez mais a fila maior, né? Então a gente precisa
dos doadores. Eu convido você também que está aqui assistindo a gente a pensar sobre isso, porque se a gente não se manifesta em vida ainda para os nossos parentes nosso desejo de doar, a gente pode ser que na hora que a gente morra, o nosso familiar ele não pense sobre isso. Então é preciso que as pessoas sejam doadores para que a gente consiga ajudar as pessoas que estão aí necessitando de uma córnea para poder voltar a enxergar e, né, ter qualidade de vida, porque visão é tudo, né? E a gente reforça, né, que você precisa externar essa vontade. Eu acho que imagino que em muitos casos, claro, quando a pessoa vem a óbito, a família fica muito tensa, preocupada e quer logo, né, resolver aquele problema e você acaba não pensando. Então, esclareça, fale para sua família, se você tem essa intenção, deixe muito claro para as pessoas próximas que você confia, que caso venha algo acontecer, a gente não quer pensar negativo, mas que isso você possa ajudar alguém, né? A gente, infelizmente, não vai viver para o resto da vida, né? Mas a gente pode sim fazer uma boa ação até mesmo neste momento que é tão triste. Doutora, nos olhos, somente a córnea pode ser transplantada ou a gente teria outras coisas também que poderiam ser feitas? Então, nos olhos, a gente consegue transplantar hoje tanto a córnea quanto a esclera. Então, vamos olhar aqui no olhinho nosso, a córnea é essa parte da frente e a parte branca que fica ao redor da parte colorida é a esclera. Então, essa estrutura também pode ser transplantada e tem as suas indicações próprias. A senhora falou até de cada dia mais pessoas na fila. A senhora percebe que também cada dia mais as pessoas estão tendo sérios problemas e estão necessitando desse transplante, doutora? Na verdade, o que aconteceu com a pandemia, a gente teve um atraso das cirurgias e com isso acabou prolongando o tempo de espera. E eu tenho notado, já venho há alguns anos já nessa área, que diminuiu bastante a quantidade de pessoas que começou a doar os seus órgãos e tecidos depois da pandemia. E isso faz com que a fila se prolongue mesmo. Então, hoje a gente tem uma espera aqui no estado de Sergipe de 2 anos, praticamente 2 anos. É muito longo para uma pessoa ficar aguardando a córnea para poder, né, seguir sua vida, enxergar. Doutora, essa demora pode ser que o problema se agrave ainda mais e ela fique cega e não haja mais possibilidade de transplante, ou isso não acontece? Em alguns casos a gente pode precisar mudar a técnica que a gente iria usar no transplante. Conseguimos fazer uma cirurgia mais conservadora e devido à demora na fila, a gente precisa fazer uma abordagem maior, fazer uma cirurgia maior e isso pode complicar um pouco, né, a vida do paciente. Cegar de todo é mais difícil no caso dos pacientes com indicação de transplante de córnea, mas em alguns casos mais selecionados isso pode sim acontecer. A senhora falou no tempo que eu estou nessa área, e aí eu te pergunto, sempre há curiosidade das pessoas com certeza, qualquer oftalmologista pode fazer cirurgia de transplante ou precisa ele fazer algum estudo específico, alguma habilitação específica para isso, doutora? Para a gente ser um transplantador de córneas, precisa fazer uma especialização após a minha residência em oftalmologia, que é específica em transplante de córnea. E eu fiz também em banco de olhos, né, para a gente aprender a lidar mais com essas nuances. Então, não é todo oftalmo que faz, é um grupo que estudou para isso mesmo, se preparou. E por que trilhar por estes caminhos, né? A gente ouve muitas histórias aqui, doutora, por uma paixão específica na área de saúde, né? A gente está sempre com um profissional diferente semanalmente e há motivos, às vezes parentescos, aconteceu algo na família que marcou e a pessoa foca naquilo. Seria algum motivo específico para trabalhar com o transplante de córnea especificamente, o banco de olhos? Durante a minha residência, a minha formação em oftalmologia, eu tive a oportunidade de vivenciar tanto córnea quanto glaucoma, retina, e a córnea foi aquilo que eu me apaixonei, porque é muito gratificante você transplantar e no dia seguinte você vê que a pessoa está enxergando e conforme o tempo vai passando, aquele olho vai melhorando e a pessoa vai enxergando melhor. E então isso me encantou, eu decidi seguir e sou muito feliz com isso, com essa escolha minha. Que bom. Doutora,
a gente fica com outra dúvida. Quando transplanta, os problemas que são causados e que a gente precisa, né, transplantar a córnea, elas geralmente são nos dois olhos, e quando a pessoa vem a óbito, a gente tem que fazer cirurgia nos dois, ou pode ocorrer de somente um? Se eu precisar de um só, a outra córnea seria para outra pessoa? Como é que funciona isso? Tem que sempre ser os dois olhos? O paciente que recebe o transplante vai depender. Tem doença que pega um olho só, tem doença que pega os dois olhos. Não é comum o paciente transplantar os dois olhos. Não é tão comum. Mas em relação ao doador, normalmente a gente faz a captação das duas córneas. Uma córnea vai para um doador, para um receptor, e a outra córnea vai para outro receptor. Então são para pacientes diferentes. Então você ajuda duas pessoas, Duas né, pessoas, doutora? sim. E há alguma possibilidade de haver rejeição? A pessoa foi transplantada, logo em seguida o corpo dela rejeitou, isso não é possível, não acontece? Pode acontecer de haver rejeição, não é tão comum quanto nos outros órgãos que podem ser transplantados, porque no caso da córnea a gente tem um grande benefício que a gente chama de privilégio imunológico, que vem do fato da córnea ser um tecido que não tem vaso sanguíneo, normalmente. Então, com isso, as células de defesa, que são aquelas responsáveis pela rejeição, elas não chegam no tecido transplantado. Normalmente, para você receber um órgão, como o fígado ou o rim, por exemplo, você precisa fazer uso de algumas medicações para baixar o seu sistema imunológico, né? Dar uma segurada nesse sistema imunológico para ele não rejeitar. No caso da córnea, as medicações, em 99% das vezes, somente no olho mesmo. Então, isso é um benefício que a córnea tem quando a gente compara com os outros órgãos que podem ser transplantados. Entendi. E há algum controle de qualidade, doutora? A pessoa veio a óbito, pode ser um possível transplantado, precisa fazer? A senhora disse que há casos sim, né, dependendo do tipo de morte. Mas depois que essa córnea é retirada, a pessoa está dentro do grupo que pode ser, a gente vai lá para o transplante ou não precisa? Toda vez que ocorre uma captação, é retirado, né, o tecido, e esse é encaminhado para o banco de olhos, e lá vai ser feita uma avaliação da qualidade desse tecido. Se ele é viável para o transplante ou não. Caso ele seja viável, a gente vai separar em dois tipos. Se ele é viável para reabilitar o paciente a enxergar, ou se ele só serve para reestruturar o globo. Então, tem duas classificações, né? Tem córneas que servem para voltar a enxergar e tem córneas que só vão, digamos, tampar aquela estrutura que porventura sofreu uma perfuração, por algum trauma, alguma coisa. Então, mesmo córneas que não têm aquela qualidade tão boa, ainda assim você pode ajudar alguém. Se você fez uma cirurgia refrativa e sua córnea ela já foi cortada, ainda assim essa córnea pode ser utilizada em pacientes com transplantes de urgência, sem ser com finalidade óptica, né, para enxergar. Muitas dúvidas ainda, doutora, mas agora a gente vai para um breve intervalo. Já voltamos, fiquem conosco. O Saúde Ativa está de volta após um breve intervalo e hoje recebemos a oftalmologista a doutora Renata Faro. Estamos falando sobre transplante de córnea. Perdeu o primeiro bloco? Tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de vários programas. Toda semana a gente tem um profissional da área de saúde esclarecendo uma dúvida para você. Doutora, muitas dúvidas esclarecidas, mas ainda temos outras. Doutora, e fala pra gente, depois que a córnea é retirada da pessoa que veio a óbito, há uma duração para que seja colocado na pessoa que vai receber a córnea, dias, horas, enfim? A gente tem sim uma duração, mas vai depender do tipo de córnea que a gente classificou. Se essa córnea ela tem uma finalidade de voltar à visão, a paciente voltar a enxergar, nós temos 14 dias para fazer um transplante. Caso essa córnea seja com o objetivo de reestruturar o globo ocular, nós temos um tempo muito mais longo para poder fazer o transplante. E é uma cirurgia que dura muitas horas, doutora? É rápida? É uma cirurgia que dura entre 40 e 60 minutos. Claro, vai depender de cada caso, não tem uma regra. A gente consegue conciliar essas cirurgias, em alguns casos, com cirurgias para retirada de catarata, por exemplo, e aí já teria um tempo um pouco mais longo. Então, depende, mas de uma forma geral, uns 40 minutos. É bem rápida, né? É. E como é que fica esse olho após o transplante, doutora? A pessoa tem uma recuperação rápida, ela tem que evitar fazer algumas coisas, ou ela segue a vida normal?
Não, com certeza o repouso ele é fundamental para poder atingir o sucesso da cirurgia. Repouso, não pegar peso, tudo isso é fundamental. Para um transplante que levou ponto, a gente tem uma média aí de 6 meses para poder atingir uma visão melhor. Claro que nos primeiros dias, no primeiro mês, a gente já consegue ter uma melhora, mas não é tão rápido assim. Então tem que ter paciência, tem que confiar, tem que seguir em frente, né, para poder atingir esse objetivo. E como a senhora tinha dito anteriormente, deve ser uma emoção devolver para as pessoas, né, essa questão do enxergar. Neste seu período aí de vida, de trabalho, que com certeza ainda será muito longo, existiu algum caso específico que te marcou, em que a pessoa, assim, ficou registrado na sua memória? Tem um caso muito legal, foi de uma criança de mais ou menos 2 anos e meio, que eu fiz, esse caso na verdade eu operei em São Paulo, não foi aqui, e ela tinha uma doença nos 2 olhos, e foi muito bonito ver ele se desenvolvendo, enxergando os pais, reconhecendo o ambiente que ele estava. Depois da primeira cirurgia, logo quando a gente tirou o tampãozinho, o curativo, já via na carinha dele, no rostinho dele, tudo novo, né? Porque ele nasceu com essa dificuldade. Então, para ele foi muito gratificante para mim. Me lembro muito bem desse caso, muito carinho. Tá vendo? Isso são casos que a doutora fala, nos emociona e que reforça. Vamos sim doar os nossos órgãos, vamos dizer para a nossa família, para quem a gente ama, que a gente vai fazer esse ato de amor. Mas, doutora, tem várias dúvidas, se a gente ficar aqui são horas falando sobre os olhos. Mas para quem nos assiste, tem cuidados que a gente pode ter diários para que a gente tenha um olho saudável, que a gente possa evitar até problemas futuros? Sim, eu acho que tem cuidados básicos que servem tanto para o olho como para a nossa saúde em geral. Então é fundamental a gente ter uma boa alimentação, praticar atividade física, não fumar, não beber em excesso, dormir bem. E uma coisa que eu sempre bato na tecla no meu consultório é a importância do sol. O sol é muito importante para a nossa saúde ocular, o sol é importante para a nossa regulação hormonal, o sol é importante para reduzir o estresse, para a questão da produção de vitamina D. Então, tomem sol, se alimentem bem, pratiquem exercício físico. O sol me remete a uma coisa, mas já eu vou falar com a senhora sobre isso, que a gente agora vai para uma dica de saúde. Ei, você está bebendo água? Sabe a importância da água no seu corpo? Pois confira agora esta dica do Dr. Drauzio Varela. Vai tomar um copo d'água. Vai tomar. Você parece um camelo, fica o dia inteiro sem beber água nenhuma, parece estar atravessando o deserto do Saara. Beber água é muito importante porque mantém as mucosas umedecidas, mantém o corpo hidratado, os rins funcionando. A água é fundamental, não dá para passar o dia inteiro sem beber um gole d'água, correndo para cá e para lá, não faz isso. Dá um tempo. Beba água várias vezes por dia e manda esse vídeo para os seus amigos. Doutora, a gente fala sobre sol, muito importante, mas muitas pessoas utilizam os óculos, né, escuros, mas sem proteção. Fala da importância disso. É importante que a gente tenha o óculos que tenha um registro, né? Então, tudo que a gente compra, ele tem que ser registrado, e no sol, o óculos de sol ele não é diferente. Quando você adquire um produto, tem que verificar se ele tem esse registro, se ele tem um fator de proteção, para que utilize o material adequado. No caso da proteção solar, da proteção que a gente vai ter do sol, dos benefícios do sol, não precisa ser necessariamente direto no olho, tá? Você pode tomar um banho de sol no corpo. Agora, para utilizar o óculos de sol para ir na praia, procura comprar no lugar adequado, né? Tem que ter esse cuidado. A gente também falando sobre outra coisa importante que todo mundo faz, coçar os olhos, doutora. Eu já ouvi falar que coçar os olhos pode causar sérios danos. Inclusive, a gente às vezes cai em um cisco, a mão do jeito que está, onde a gente pega é automático. Isso pode causar um problema maior? Coçar os olhos é uma das piores coisas que você pode fazer, por vários motivos. A fricção no globo ocular pode causar uma deformação na sua córnea e isso fazer com que ela vá ficando pontuda. É o famoso ceratocone. Então, pessoas que coçam muito os olhos podem vir a ter deformações na córnea e desenvolver ou prolongar um ceratocone. Então, não pode coçar. Outro fator, a questão da mão suja. A gente não passa álcool, não lava a mão para coçar o olho. Então, o válido aqui é a educação, é
não pode coçar, está coçando muito, procura um oftalmologista, vai buscar a causa dessa coceira, é alergia, é o seu olho está seco, o que está acontecendo para estar... Não é normal coçar, não pode coçar. Então, está coçando, procura um oftalmo. Para as mulheres que nos assistem, a questão dos cílios, doutora, e a gente já movimenta muito essa área dos olhos, muito mais que os homens, né? A gente tem sombra, tem delineador, cílios, enfim. É necessário também um cuidado maior e os cílios que sim, ficam bonitos, né? Aquela sensação de que a gente está arrumada todos os dias, mas essa colinha, isso também pode ser um problema nos olhos? Com certeza. O cílio postiço, Isso. ele é colado no nosso cílio e ele altera todo o biofilme, é o nosso filme lacrimal, ele altera totalmente o filme lacrimal. E isso facilita, você tem um olho seco. Quando você cola o postiço no seu cílio, você altera a produção da secreção das glândulas que ficam ao redor dos cílios, sem contar que isso acumula sujeira, então eu particularmente não indico, tá, a colocação de cílios postiços. Não, eu imagino, doutora. E a gente às vezes vai seguindo a vida no dia a dia, vai fazendo as coisas sem pensar muito, né? Por exemplo, a questão de muitas vezes lavar o rosto, eu imagino, e a senhora vai falar aqui, que entende muito mais, mas que a gente consiga utilizar um sabonete específico, né? Muitas vezes a gente está com sabão de banho ali, ou um shampoo cai, arde, fica vermelho. Isso, eu imagino que com o passar do tempo também pode causar um problema maior. No caso, por exemplo, do sabão, é bacana a gente utilizar um sabão específico para a região dos olhos ou do rosto? É extremamente importante a higiene na parte externa dos olhos, obviamente com o olho fechado, que é feita essa higiene. Alguns pacientes podem ter um acúmulo de secreção na região dos cílios, pode favorecer uma infecção nessa região. O próprio cílio postiço, ele é um fator que facilita isso que aconteça. Eu indico sempre aos meus pacientes um produto específico, ou o próprio shampoozinho neutro pode ser utilizado para fazer a higiene dessa região. A gente mora numa cidade quente e úmida, sim. Então o que facilita realmente que a gente tenha a pele mais oleosa, aumento de secreção. Então a região tem que ser higienizada sim. A gente está no mês de junho, doutor, e tem uma campanha Junho Violeta, né? Explica aí para quem nos assiste o que seria esta campanha e a importância dela. O Junho Violeta é uma campanha da Sociedade Brasileira de Oftalmologia que visa a prevenção do ceratocone. Então, eu já falei algumas vezes sobre ceratocone aqui na nossa conversa. O ceratocone é uma doença que tem aumentado de incidência nos últimos anos, nas últimas décadas. Acomete aí crianças a partir dos 10 anos, normalmente adultos jovens. É uma córnea que vai tendo uma deformação, principalmente causada pela coceira, e é uma das indicações de transplante de córnea. E a gente tem como objetivo conscientizar as pessoas da importância da visita ao oftalmologista, de não coçar os olhos e ter um controle das telas também, que é um outro fator que faz com que as crianças cocem os olhos, para que a gente tenha esse diagnóstico mais precoce de ceratocone e não permita que essa doença chegue ao nível do transplante de córnea. Então, o ideal seria que a gente trate antes disso. Se for necessário, a gente faz. Mas existem outras possibilidades. Então, leve seu filho ao oftalmologista, leve seu adolescente ao oftalmologista, criança, que seja, para a gente poder fazer esse diagnóstico o mais precoce possível. E aí eu reforço, doutora, e a senhora fala para o nosso público dos cuidados que os pais devem ter com os filhos, inclusive, porque às vezes a gente acha que a criança está fazendo manha, que é enxame, enfim. E aí ter esse cuidado, esse olhar para as crianças que são pequenas e às vezes não sabem falar, explicar muito. Talvez ela já demonstre que tem algum problema ocular na infância, quando elas se aproximam muito da TV, tem dificuldade muitas vezes na escola. Então, fala um pouquinho para os pais, né, para reforçar e ter esse cuidado, porque há indícios já, quando a criança está crescendo, de que ela tem algum problema ocular. A criança que nasce com uma visão não tão boa, ela não sabe que ela não está enxergando bem. Então, a gente precisa levar o oftalmologista para que ele possa examinar. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil o tratamento. Então, é importante que seja feito o teste do olhinho assim que a criança nasce, que seja feita uma consulta no primeiro ano de vida, que seja feita uma segunda consulta ali entre os 2 e 3 anos. Então, esse acompanhamento regular com o oftalmologista é capaz de detectar mais precocemente as doenças ou a possível necessidade de óculos.
Lembrando que as crianças já não informam, a gente tem um jeitinho especial para examinar e a gente consegue sim passar óculos se for necessário e dar encaminhamento ao tratamento dela. E eu ouvindo falar em óculos, eu acho que eu vi algum momento em que a senhora falou. Vamos lá, a gente diz, eu preciso marcar o oftalmologista porque o meu óculos venceu. O óculos vence, doutora? O óculos não vence. O que vence é a sua consulta com o oftalmologista. Então, de uma forma geral, uma vez no ano, você consulta e a gente vai avaliar se há necessidade ou não de trocar. Com um ano é um tempo legal. Então, um ano, o grau está igual, mantém aquele óculos. Ele está arranhado, está quebrado, a gente troca. Mas se o grau estiver mantido, não tem por que a gente trocar essa armação. Agora, a consulta, sim, a consulta é uma vez no ano. Tem muitas doenças aqui, trazendo um pouquinho do glaucoma, que é uma doença extremamente comum e importante, que não tem sintoma nas fases iniciais. Então, se você não vai ao oftalmo, não sabe que você tem essa doença, vai começar a sentir alguma coisa, muitas vezes já está no estágio muito avançado, que já fica mais difícil de tratar. Então, é importante as consultas preventivas nesse sentido de diagnosticar o mais cedo possível. Doutora, uma outra coisa muito importante são as lentes de contato, né? Por exemplo, eu utilizo óculos, eu tenho lentes também, mas as lentes de contato, elas merecem uma atenção maior, né? O óculos, ele precisa ser lavado sempre que possível, eu imagino, mas as lentes que seriam para facilitar, para a gente enxergar melhor, se a gente não tiver o devido cuidado, eles podem até trazer problemas na saúde ocular, né, doutora? Com certeza. A lente, ela não é tão simples quanto os óculos, porque ela fica em contato direto com o nosso olho. O principal cuidado com as lentes de contato é com a higiene. Então, você precisa ter uma unha limpa, a unha parada. Toda vez que for manipular as lentes de contato, tem que lavar com água e sabão, secar essa mão. A água, seja do chuveiro, seja da torneira, seja a água do mar, do rio, de cachoeira, ela não pode entrar em contato com a lente de contato. Então, você está com a sua lente de contato, você não vai entrar em contato, não vai tomar banho com a lente, não vai entrar no mar, não vai, porque a água ela pode trazer uma infecção para o seu olho por conta da lente de contato. Então, nesses momentos a gente dá preferência a um óculos escuro bonito, com grau, mas a lente fica em casa para outras situações. Doutora, a tendência muitas vezes de alguns problemas, se eu tenho miopia ou astigmatismo, parece que com o tempo a gente vai ficando mais velho, ao invés de solucionar o problema, esse grau vai aumentando. Existe em algum momento, isso talvez é uma dúvida até minha, tá, gente, de esse certo grau estabilizar e para eu fazer, por exemplo, uma cirurgia, no meu caso, eu tenho uma catarata muito alta, precisa estabilizar para ser operado ou não? E por que essa tendência ao grau, às vezes, é elevante? Você começa com 1, daqui a pouco 2, 3 e vai subindo, doutora? Existe uma certa idade que o grau ele tende a estabilizar. Então, aí por volta dos 21 anos, a maior parte das pessoas com grau que não esteja relacionado a alguma doença, estabiliza. Então, dos 21 até os 40, a gente normalmente mantém o mesmo grau ou com uma pequena flutuação de 0,25, 0,5. Após os 40, começa a aparecer o que a gente chama de presbiopia, que é a dificuldade de ir para perto. Então, após os 40 anos, você começa a ter um novo tipo de dificuldade, você vai desenvolver um grau específico para perto, e isso não é uma doença, isso é um processo normal do nosso envelhecimento, todo mundo vai passar por isso. E eu não assustando as pessoas, porque eu mesmo tenho esse receio de cirurgia nos olhos, o olho é um lugar muito delicado, né? Então, assim, até que eu queria que a senhora falasse para quem nos assiste, doutora, quando a gente fala transplante de córnea, assusta quando a pessoa... Claro, a gente falou sobre as pessoas que doem, né, que falem para os seus parentes, mas quem vai receber já fica muito assustado e pensa o pior. Fala para elas, acalma o coração de que eu sei que às vezes a demora é um pouquinho longa, mas que tudo vai dar certo. O transplante de córnea é uma cirurgia segura, com um índice de rejeição mais baixo quando a gente compara com outros órgãos e tecidos. É uma cirurgia que na maior parte das vezes a gente tem um resultado muito bom. Então, se você tem indicação de ter um transplante, confia no processo, confia no seu médico, tenha uma boa relação, tire suas dúvidas, se informe sobre a sua doença, se informe sobre os sinais de rejeição. Porque quanto mais você souber do que você tem, mais você vai ficar seguro e tranquilo. E assim, seu problema é esse. Qual é a solução? É o transplante? Se informe, vá em frente com isso.
Então essa é a minha maneira de ver a vida. Eu acho que se a gente enxerga de uma maneira mais leve, mais confiante, a chance de dar certo é maior. Eu reforço, busquem um profissional. A gente sempre fala aqui no programa, as pessoas têm alguma doença, sentem alguma coisa, elas vão no vizinho e o vizinho fez isso, vai ter uma solução, uma receita caseira. A doutora vai reforçar, receita caseira não, né, doutora? O importante é sempre buscar um profissional da área. Com certeza. Só lembrando, é muito comum receber no consultório pessoas que usam leite materno no olho, limão. Então, doutora? gente, essas receitinhas caseiras não são legais, tá? O que você vai usar no olho é só aquilo que for prescrito pelo seu oftalmologista, mais nada. Falando nisso, a gente precisa até encerrar, mas eu só quero deixar claro para as pessoas, doutora, que nos assistem em relação ao colírio. A gente, às vezes, vai na farmácia, compra um colírio de cada tipo, deixa em casa se eu precisar. O colírio também a gente precisa ter esse cuidado, esse controle, só usar com prescrição médica? Com certeza. O colírio, ele precisa ser individualizado para a sua queixa e a sua indicação. Também lembrando que não é eterno, a partir do momento que você abre, ele tem um período que ele vai ser válido. A maior parte dos frasquinhos eles vão ficar válidos por 3 meses, mas tem colírios que têm um período de validade um pouco menor. E passando o prazo, você pode tanto perder a eficácia dessa medicação, quanto contaminar esse frasco, essa medicação, o que pode colocar seu olho em risco. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Se vocês querem esclarecer outras dúvidas, ter outras informações sobre a saúde ocular, é só você acessar as redes sociais da doutora Renata, doutora Renata, tá aqui, você pode conferir outras dúvidas lá também, tá bom? Obrigada pela sua participação, doutora. Obrigada. Em breve, Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!